semana anterior perdeu 141, esse Aham. mês está perdendo 241, mês anterior 592. Sim. Aqui aparece, tá vendo? Sim. Quantas executadas e quantas assinadas. Então aqui eu consigo saber quantas pessoas estão assinando. Olha só, a estratégia desse cara. Pô, É, tem 950 assinaturas e perde, cara. ela é bem pior que a nossa, né? A nossa tá com resultado Exatamente. fantástico, cara. Sem aqueles filtros, ainda que eu falei com você que eu apliquei de zona morta, ela já tem um resultado bem, né, atraente. Mas é aquele negócio, às vezes é o nome, né? E tem que fazer o marketing também, não Tem que tem fazer jeito. marketing. Olha só, agora olha a quantidade de coisa que tem aqui. Cara, quando eu te chamei, deviam ter 20 ou 30. É, Entendeu? Então, assim, é muita gente agora. Para te achar aqui, tu vai ter que estar com umas 4 ou 5. Pô, isso, tem que estar isso. dando resultado. Para É, te achar assim, só por indicação. Eu até já isso. falei lá na empresa pro pessoal, falei, ó, é de um parceiro meu, ó, o teatro aqui. É, isso aí, tá aí, ó. Vamos ver se já vai aparecer aqui alguma coisa. O meu dashboard ele é um pouco diferente do teu. É, o teu é master, o meu é de usuário, normal. É o seu de usuário. Né, de repente a gente cria uma continha aqui. Ah, não, mas o meu ele vão me explicar. É Eu porque acho que tá eu deixei. sem dados, porque provavelmente não tem as operações que eles me pediram lá, mas provavelmente eles vão alimentando depois que foi publicada, né? É, mas já tem que falar com ele. Se não aparecer aqui, tem que falar com ele. Tem que Mas é. você consegue ver essa visualização também, tá? Sim, É só sim. você se cadastrar por fora como Isso. usuário. Aham. É que a Como minha, usuário. a minha tá como parceiro lá. É, vou dar como Mas, parceiro. mas minha esposa vai fazer uma conta lá Ah, e legal. aí eu acesso também. Mas de repente pela minha eles vão me dar um caminho de Não, enxergar você isso com aí. certeza vai ter. Só quero É. achar mais um do Rodrigo. Boa noite a todo mundo aí que tá chegando. A gente já vai começar, tá? Dando um tempinho aí só para o pessoal entrar. Acho que é o Joselito, Alexandre, Josias, desculpa, tem Josias e tem o Joselito no grupo. Josias, Cláudio, Alexandre, sejam bem-vindos. A gente já vai começar. Ó, a outra aqui dele, que é a Jack É Sparrow. o Jack Sparrow É, dele. Aham. vamos ver. Hoje não teve. Ah lá, dados insuficientes hoje. Essa semana ganhou 62. Aham. Semana anterior 64. No mês E- está perdendo 30. No mês É. anterior perdeu 131. 1.800 assinaturas. Aí. A nossa tá bem melhor do que, do que a Sabe dele. por quê? Porque ele tá lá, ele foi um dos primeiros a entrar aqui. Então só tinha Sim, ele sim. mais 2 ou 3. Então, o É. pessoal foi assinando e foi ficar. Aí ele bota aqui esse resultado estatístico. Aham. Pô, 57%, 2018, 40%, 2023 está perdendo. Ó, Uhum. os 3 meses está perdendo. Lá no mês do ano Isso. passado deu 40%. Então assim, o pessoal fica. Cara, mas são É. 1.800 assinaturas. Então, Sim, você vê, sim. você vê que tem gente, a XP inteira vendo isso aqui. Isso, sim, sim, sim. A nossa parece que deu 253% em 6 meses. Aí, Entendeu? Eu já mandei o relatório todo lá pro Breno que me pediu, por parte comercial lá. não, nem. Até passei pro pessoal aí tudo. Vamos começar então, né? Cara, a gente só temos nós aqui. Então a gente passa para quem tem interesse. Depois, se o pessoal quiser É, eu, saber alguma coisa, a gente coloca lá no grupo. eu Olha tô só. gravando, eu tô gravando a live e eu vou disponibilizar lá no canal do YouTube para começar a retrabalhar aquele canal também. E coloco o link lá no grupo pro pessoal assistir Você novamente. implementar agora, todo dia, seus resultados. Como é que eu vejo o pessoal fazer? Você vai no trabalho de formiguinha. Uhum. Todos os dias o resultado vai, se tu puder filmar a tela, melhor ainda. Quando aí você edita só aquela parte das operações, tá? Mesmo quando der prejuízo, qualquer coisa, Sim, sim. você faz um compilado e no final mostra o resultado. Tem que fazer isso Aham. no Instagram e tem que fazer isso no YouTube. É o que eu estou te falando.
Não sei se deixa eu ver aqui outra coisa. É bom até para o pessoal saber por que a gente está fazendo essas coisas. Né? O que a gente está falando. Deixa eu ver se eu abro meu Instagram aqui. Eu não sei mexer no Instagram pelo computador, se eu consigo consultar. Eu conheci esse cara aqui, eu fiquei um mês de graça na sala dele. Hoje esse cara está voando. Uhum. Ele está voando. Aqui ele posta todo dia no Instagram resultado, bota videozinho e tal. E vou te falar, ganha e não ganha, tá? Só que agora ele está com operacional lá fora e está ganhando dinheiro. Mas ele é só postar videozinho assim do resultado, essas coisas bobas, ó. Aham. Depois você quiser seguir ele para entender como que ele faz, Uhum. Mad Dog. Tá? E tu segue ele no Instagram. Vou ver como é. Cara, ele não tinha seguidor nenhum. E ele patrocinava no Instagram, deixando o pessoal ficar na sala dele de graça um mês. Aliás, uma semana, se quisesse continuar, ficava um mês. Aí tinha que pagar. Cara, ele captou gente pra caramba, eu paguei, quase trabalhei junto com ele. Ele não estava dando conta. Hoje, o cara tem 1.100 seguidores só, mas a sala dele tem mais de 300 pessoas pagando lá. Uhum. Se você fizer isso com o teu robô, mostrando o resultado do dia, patrocinando, botando o link lá dentro para ele assinar, cara, as pessoas vão lá para dentro, vão assinar, entendeu? Vão procurar. Acho que tem que... O objetivo até principal, primeiro objetivo é como, né, vamos começar assim a dizer para que nós criamos o iTrade, né? Ele tinha outro nome, não era muito, começou com algo para ajudar amigos, né? E chamava-se até Vida Louca Trader, né? Que o amigo que começou, na verdade eu não tinha nem ideia. Eu comecei a criar estratégias para ajudar amigos que estavam afogados nos resultados. Então eu tinha 3 amigos que estavam meio ruins de resultado e decidi, existiam as regras de coloração e tudo. Não, nem a questão de indicadores nem era tão divulgada, nem explorada assim, mas sim as regras de coloração. E eu comecei a entrar nesse mundo aí para poder facilitar a vida deles. E então eles começaram a ter resultados, um até passou em uma... Eu tinha passado para a mesa proprietária e continuo até hoje nela. E um amigo queria muito a independência financeira, um deles é o que me apresentou a Bolsa de Valores, inclusive, não está mais no grupo aí. E com os meus resultados, né, em pouco tempo eles a gente começou a ter sala ao vivo e tudo, eu comecei a fazer isso daí para ajudá-los e um deles falou, por que a gente não comercializa isso, né? Falei, a ideia também minha não é nesse sentido de comercializar, seria mais para divulgar para eles mesmos. E um deles me pediu a permissão para começar a comercializar e aí a coisa cresceu. E hoje, assim, no grupo nós temos cerca de 80 pessoas, se não me engano, mas assim, tem muita gente usando a estratégia que ainda não está no grupo, mas mantém contato comigo até hoje. Então hoje, usando a estratégia, nós devemos ter umas 150, 160 pessoas. É um número até considerável para quem não queria comercializar nada, né? E aí isso cresceu, precisou-se de uma identidade, digamos, visual, né? Todo mundo sabe que eu sou do ramo da saúde, eu não sou do ramo comercial. E nós começamos, eu tinha uma pessoa que me ajudava nisso, e até então alimentávamos uma sala ao vivo, né? Acho que todo mundo aí que está há mais tempo participou disso tudo. No Discord, só que com o advento da pandemia aí, como eu sou intensivista, eu fui bem solicitado nesse sentido, e as coisas, nós tivemos que deixar um pouquinho o grupo, mas sempre trabalhamos nessas questões de atualização de estratégia.
E a gente sempre tem melhorado, tem procurado melhorar. Então, quando eu comecei a automatizar a estratégia no final do ano passado, foi em novembro, né, Paulo? Mais ou menos. Setembro, outubro, novembro, É, vamos botar setembro, outubro. foi setembro, outubro, né? Então, assim, a gente já está nessa conversa aí desde setembro, outubro, apesar de todo mundo lá no grupo, na sala, não ter acompanhado, então essa novela começou lá para setembro, outubro, que a gente está alimentando a ideia, alinhavando entre encontros e desencontros, né, Paulo? Nós, então o Paulo deu um start quando ficou sabendo que eu automatizei a estratégia, porque assim eu consegui colocar uma automatização para, digamos, entre aspas, pensar da forma que eu pensava para entender o gráfico. O que tinha muito, assim, tinha muita gente que na estratégia que você vendo o gráfico ali e você operando de forma manual, o emocional fala muito. Então, às vezes a estratégia dava o teu gain, mas você não saía da operação, ou então era o loss, a pessoa não respeitava o loss. O que mais acontecia era isso, a pessoa não respeitava o loss. Então a gente conseguiu colocar na estratégia para que o robô executasse da mesma maneira que eu pensava o gráfico e para que o robô trabalhasse o gerenciamento de risco da mesma maneira que eu trabalho o meu, né? E aí o Paulo viu, tomou conhecimento e me apresentou primeiro a novidade e nós viemos costurando essa parceria aí desde setembro, outubro do ano passado. Então veio o fim de ano, as coisas sempre dão uma esfriada aí, porque cada um dá uma descansada, o mercado também fica meio morno, né? E nós conseguimos concretizar essa parceria aí junto com o Malacane, né? Lá da Ontic, uma forma para que vocês tenham a estratégia totalmente automatizada sem precisar ter o profit na máquina de vocês. Essa questão de automatização para Neológica é uma coisa nova, né? Começou nessa época aí mesmo, de setembro, outubro do ano passado para cá. Eles estão trabalhando ainda e amadurecendo a nova ferramenta. Então, com isso, há algumas falhas, digamos assim, no sistema. Tanto é que a gente nunca viu o Profit atualizar tanto, né? Às vezes tem 5 atualizações na semana. Então, o que estava acontecendo? Algumas ordens aí eram disparadas sem ter que ser disparadas, porque como eu faço a estratégia roda na minha máquina com código fonte. Então, na máquina de vocês, ela roda com o mesmo código que roda na minha, mas não vai com código fonte. Então, como é um código muito grande, muito extenso, eu não sei se há algum tempo de leitura, ou como funciona nesses códigos internos do Profit para poder executar a ordem. Então, o que acontece? Tinha ordem sendo executada que não era para ser executada, tinha ordem que era para ser executada, mas não era, entendeu? Então, muita gente teve muito loss que não era para ter tomado, muito gain que era para ter garantido aí e não teve. E aí, uma forma, né, o Paulo vai explicar como funciona todo o processo. Então, nós achamos uma forma de vocês não necessitarem de uma ferramenta operacional, Profit, MetaTrader, o que for, e não terem que pagar a automatização lá junto ao Profit, a Neológica, porque para automatizar na conta real hoje você tem que pagar um valor mensal.
E a ideia é que, assim, nós peguemos uma estratégia que hoje já é consistente e que a gente ofereça para vocês, e que vocês tenham uma facilidade de simplesmente abrir o navegador, apertar o botãozinho de ligar o robô de vocês lá e fazer suas operações. Então, sem precisar contratar a automação do Profit, sem de repente precisar contratar também Profit Pro. Algumas pessoas têm ele gratuito, outras pessoas pagam ele. E outra coisa muito importante, diria que a mais importante, garantir que as ordens sejam executadas. Então, para isso, eu vou até passar a palavra para o Paulo para ele explicar um pouquinho como funciona aí o sistema, a parceria deles da Invest Smart, o que é Invest Smart, o que é a parceria deles com a OnTick, para você, onde fica alocado o dinheiro, né? Muita gente está perguntando isso, para ele explicar um pouquinho para vocês aí. E assim, no final da explicação a gente vai abrir para perguntas, para dúvidas de vocês aí. Creio que vão ter bastante dúvidas aí. Mas eu acho que assim, eu acho não, tenho certeza que é uma parceria que veio para melhorar, veio só para melhorias, e nós estamos assim dando um grande passo agora e estamos colocando todo o conjunto, todo o iTrade em um patamar bem mais profissional agora, e, e o intuito é oferecer todo esse suporte profissional a vocês. Vai lá, Paulo, explica para o pessoal aí como que se deu essa parceria, como é o que é a Invest Smart, né? Tudo direitinho. Vamos lá, pessoal. Boa noite aí. Eu trabalho na Investmart. A Investmart é um escritório parceiro da XP. Esse ano a gente vai ser considerado o maior escritório da XP dentro dos G20, que são os 20 maiores escritórios que a gente tem no primeiro lugar. Então, é um escritório com 70 filiais espalhadas pelo Brasil inteiro. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver. E eu entrei lá tem 2 anos, eu entrei na mesa de renda variável para fazer operações de swing trade para frente. E com a evolução do trade aí, a XP começou a fomentar que a gente tivesse uma célula da tendência pura. E eu fiquei como responsável aqui na mesa. Desde 2018 eu sou um tendência pura. Eu conheço o Cleiton desde aquela época lá de trás. Né, já paguei os indicadores dele lá em 2018, 2019. Quando eu vi ele automatizando a estratégia, eu achei muito interessante. O Cleiton, como a gente sabe, nunca fez nada para cobrar nada de ninguém, não fez nada para gente. Mas ele sempre ajudou. Até com uma estratégia dessa, automatizada, não fazia nem parte do pacote das regras de colocação dos indicadores. Até ele botou de graça para a gente lá. Só que eu vendo isso, a oportunidade de oferecer para ele uma forma, ele conseguir ganhar dinheiro, conseguir entregar isso para o pessoal com valor, né? Quando eu falo que o nosso pessoal com valor é uma coisa que funcione, não fique dando problema, movimentando. Eu falei, Cleiton, vamos conversar porque eu tenho uma coisa boa para você. A OnTick nasceu de um programador de MetaTrader, o Cleiton já conhece, que é o Malacar, e ele teve a ideia com o sócio dele de montar uma plataforma, um Mercado Livre, onde ele consiga negociar estratégias dentro do universo XP e fez uma parceria somente com a XP. Se for na Modal, na Genial, na Clear, não tem a OnTick dentro, só tem a XP, porque a XP é o maior corretor do Brasil. São mais de 500 escritórios, então a visibilidade é grande. E qual era o intuito disso? Acabar com a pessoa que opera na nuvem, o pessoal aí opera robô, que não está fazendo aí, ter que pagar uma plataforma, ou ficar com a MetaTrader, que quase ninguém sabe mexer, ter que pagar uma nuvem para operar o robô, porque se o robô está operando, a internet cai uma escada, você acaba com a operação, você pode até ficar com ordem para sair do mercado. Então, geralmente, quem opera o robô, liga o MetaTrader, deixa na nuvem e vai trabalhar. E quando o Profit pegou essa modalidade de robô, o Cleiton pegou logo no início, porque ele sabia programar o Profit, e acompanhou aí no grupo as falhas que estavam dando. Cleiton, não dá para acabar com essas falhas. Essas falhas estão acontecendo por causa da internet das pessoas, ou por alguma falha
da emissão da ordem, que o Profit ainda não está habilitado 100% para fazer isso com perfeição. E a gente começou a conversa com o Rodrigo. Na verdade, o que é um OnTick? A OnTick é um servidor onde ele replica todas as ordens dos robôs que estão lá colocados com ele. Ou seja, o Clayton botou uma API do servidor do computador dele para o servidor da OnTick. Toda ordem que sai do computador do Clayton, sem delay, sem slippage, em milésimos de segundo, chega na OnTick e a OnTick replica para todos os usuários. Vamos dizer que tenha 1000 usuários. Se tiver um slippage, vai ter um slippage de 10, 15 pontos. Por quê? 1000 ordens no mesmo preço, às vezes o book acaba e vai passar. Então, se entrar numa ordem de 101.100, vai entrar para a gente por 101.105, máximo 101.110. Tem dado 5 pontos. 5 pontos? É, Então, 5 pontos é o que tem dado. 5 Diferente. pontos de slippage disso que a gente está falando, saindo do robô dele fora, todos os robôs que estão operando no mesmo... Isso para o mini índice, tá? É um tick. Então, assim, é super rápido, é super assertivo e acaba com o problema que estava tendo aí. O pessoal ficava assinando Profit, a parte de modalidade de robô, para poder operar na conta real, não estava tendo a perfeição da estratégia, estava acabando tomando lojas, e o preço desse loja, com o preço que paga na estratégia, estava saindo caro. E a gente, por bem, entendeu que botar dentro da OnTick ia facilitar. Por quê? Dentro da OnTick você assina um plano lá dentro da XP, ou tem um plano gratuito que você entra para poder ter acesso à plataforma, você não precisa pegar o plano pago da OnTick, e você vai lá e vai acessar a estratégia do Clayton por dentro da OnTick, por dentro da XP, e vai contratar. Até que o Clayton vai ver com Malacarne se consegue colocar a estratégia no modo trial para algumas licenças, para o pessoal aí ter um pagamento de desconto para ter esse benefício. Aí vocês só vão conseguir entrar na OnTick tendo uma conta na XP. Hoje eu vi o pessoal lá comentando, pô, mas na XP os custos são caros e tal. Aí eu vou falar uma coisa para vocês, que eu já passei muito, acredito que alguns aqui que são mais antigos já tenham passado, e vou repetir o que eu falei lá no grupo. Às vezes a gente se apega muito, porque vou pagar corretagem na Genial, não pago, na Clear, não pago. Mas quando dá uma merda, vocês não têm com quem falar. Lá no escritório, sou eu que toco a área do trading, eu tenho uma mesa lá enorme com 6 operadores. Então, se der um problema na tua internet, com a OnTick não vai precisar, tá? Mas se você estiver operando na tua conta, der um problema com a internet, caiu a luz, vocês vão ligar para o telefone que está na minha mesa, a gente vai atender, se não for eu, vai ser alguém que está no meu lado, e vai zerar a ordem para você, porque o telefone é gravado, enfim. A gente tem várias coisas lá que ajudam. E, cara, não é 15 centavos, 10 centavos de corretagem, porque vai quebrar o trade. O que quebra o trade é o operacional ruim. O cara perde R$500 fazendo operação, mas não quer pagar R$3 por corretagem para ter uma linha decente para você. Então, a minha retórica em relação à corretagem é essa. Serviço com corretagem zero não presta. Quem trabalha com a Genial, com a Clear, quando tem problema, fica naquele robozinho lá do canto e não tem satisfação nenhuma, ninguém liga para falar. Lá a gente tem que falar. Segundo, o dinheiro que fica na conta da XP é o dinheiro que a OnTick vai operar. Quando você for assinar a estratégia do Clayton lá por dentro da OnTick, vai dizer lá a necessidade de valor para operar o contrato. R$1.100, R$1.200 ou R$1.500 por contrato. Esse dinheiro na conta lá, se você não mexer, não vai te dar problema nenhum. Porque a OnTick não enxerga o quanto você tem na conta. Você pode ter 10, 15, 20, 50 mil. Se você assinar a estratégia lá dentro, um mini contrato, a XP vai informar para a OnTick que existe o saldo referente aqui dentro do contrato, e a OnTick vai trabalhar em cima daquele saldo ali, R$1.100. Se você tirar esse dinheiro da conta, a OnTick não vai saber. Se fizer uma operação e for contra, você vai ser gerado pelo risco. Então, se você assinar uma estratégia lá que é R$1.100, você vai deixar, você pode fazer o que você quiser, contanto que você não mexa naquele R$1.100 enquanto estiver no operacional e tua estratégia estiver ligada dentro da OnTick. O que é bom? Eu lembro que quando o Clayton botou essa estratégia aí, muita gente estava acompanhando ela no Profit, aí quando via que estava dando 1.000 pontos, ia lá e zerava na mão. Aí a estratégia dava 2.500 Aí dava 2.500 pontos. Eu pegava. Eu acho que ainda vai ser possível você acompanhar. Se não me engano, é possível você acompanhar pelo Profit. Vai entrar pelo OnTick, mas se você tiver com o Profit aberto na tua conta, você vê a operação. Você pode acompanhar, inclusive, pelo OnTick.
Pela um tique também, né? Pelo Mas se Antic. você tiver no próprio, ele pode zerar, não pode? Na Não, Antic também você pode zerar. pode zerar então. Você pode zerar na Então, Antic. Na própria Antic. o que eu aconselho é o seguinte: a estratégia foi formatada para dar dinheiro. Então, um dia que tomar o loja, você vai tomar chip, porque você não vai saber que tiver ganhando, você vai querer recuperar o loja e poderia recuperar mais. É não mexer. É entrar na Antic, que na Antic você liga e desliga a estratégia que você quiser. Se você no primeiro dia do mês, você assinar a estratégia, ligar ela e só for lá no final do mês para ver, quando tiver dinheiro lá na conta para rodar, a estratégia vai rodar os 30 dias. E diariamente, no final do dia, você vai ver a movimentação da tua conta, ou através da nota de negociação, ou através do e-mail que a Antic vai pegar e vai enviar para você dizendo como é que foi a operação. Então é super funcional, super prático, sem dor de cabeça, sem encheção de saco aí no grupo. Pô, Cleiton, não executou minha ordem. Pô, Cleiton, eu saiu antes. Pô, Cleiton, não pegou. Cara, acabou. Vai na Antic, vai replicar exatamente o que está na máquina dele. Então, assim, foi o melhor caminho que a gente achou para acabar com o problema que está dando corte, execução de ordem errada, fora do lugar, ou então saindo antes, enfim. É o que a gente tem aí para entregar para vocês. Quem quiser, quem já tiver conta na XP, não precisa nem passar lá para o Investmart se não quiser. Pela XP você vai assinar a Antic lá no teu site, vai continuar lá. Quem não tiver, quiser abrir conta, é só falar que eu boto lá no grupo do Cleiton lá, vai trade. Passo a passo para abrir conta, meu código de assessor. Quando abrir, me avisa, fala assim: Paulo, abri a conta. Eu vou lá e mexo na corretagem, eu baixo. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro com a corretagem, eu estou aqui para ajudar o Cleiton a ter sucesso nessa estratégia e fazer dinheiro. O resto, quem está no grupo lá, vai ter o benefício que o Cleiton está dando e eu vou pegar e vou baixar a corretagem. Eu não consigo zerar. Mas vou botar 15 centavos, cara, isso é porcaria para quem está operando. Vou operar 2 contratos, vou pagar 60 centavos, vou pagar R$1 por dia. Então, eu acho isso mesmo. Só pegando um gancho aí nessa questão de corretagem, eu vou dar um exemplo. A estratégia, ela faz no máximo a média de 4 operações por dia, tá? Hoje ela fez uma, deu 480 pontos. Ela fazendo 4 operações por dia com um contrato, você vai pagar R$1, eu pago 18 centavos de corretagem. Eu fiz o cálculo aqui, dá R$1,44 de corretagem. Então isso aí no meu resultado acaba não interferindo em nada. Outra coisa que eu acho viável é aquele negócio: se você paga, você tem direito de requerer alguma coisa. Então, e é importante você ter trabalhar com um assessor que você tem esse contato mais próximo. Você vai ligar para a corretora se você tiver um problema e não vai, como se diz, a ficar falando com o robô. Eu mesmo já tive isso no passado, né? Eu tenho, acho que R$5.000 mais ou menos perdido praticamente uma corretora, porque eu entrei em uma ordem, era para ter saído no lucro, a corretora não me permitiu estopar, dizendo que eu não tinha capital para estopar. Entendeu? Se você entra com X contratos em uma operação, você tem que sair, você tem que ter o direito de sair com aqueles X contratos, né? Então a corretora bloqueou a minha ordem no gain, aí o preço voltou contra mim e eu fiquei tentando zerar na mão, só ordem, né, rejeitada, ou seja, perdi quase R$5.000. E ninguém resolveu até hoje. Mas já tive problemas aí também de valor parecido que eu consegui através de... Não perdi isso tudo, mas consegui zerar através de assessoria a ordem. Então, assim, é bom a gente ter um serviço com o qual a gente pode contar. E eu acho assim, o valor é muito barato, muito pouco pelo serviço que é prestado. Então é aquela... Eu particularmente deixo aqui 15 centavos porque é o pessoal daquele grupo.
Aham, Porque assim a gente não pode baixar de 15 porque a gente está diretamente concorrendo com a Brava, sim, que bota 16. Mas se eu tenho um trader na minha conta e me dá dor de cabeça, a corretagem é padrão, é R$ 1. é isso aí. Essa é a quantidade de dor de cabeça que vai dar. É, Pô, 15 centavos, se vocês souberem o que eu ganho no final do mês, não vem nada. De 15 centavos vem 1 é, centavo, 2 centavos. Então, assim, não chega a R$ 1 que cada um vai me entregar de benefício no final do mês para dizer que eu estou ganhando dinheiro sim, com você. sim, Não vai nem a pena o atendimento. Mas é uma política da empresa, é uma política nossa para poder ganhar cliente e tal. A gente sabe que um cliente trader também tem patrimônio, se precisar de assessoria para investimento, a gente está lá, eu sou assessor de investimento. Só estou deslocado nessa área porque eu conheço. Mas eu tenho cliente lá comigo de 10 milhões, de 5 milhões, de 300 mil, de 50 mil. Então, assim, a gente sabe que, no fundo, agrega. Um trader que está lá, tem pai, tem parente, pode ter grana, às vezes precisa, indica. Então, é um jogo de troca. A gente abre mão de ganhar, e no futuro a gente tem uma relação diferente com o cliente. Então, isso. não tem mistério. E para quem está entrando, para quem faz, é uma questão de custo-benefício, né? A gente tem que avaliar sempre isso. De repente, numa corretagem que você não paga nada, o custo-benefício é um pouco bem mais caro do que uma corretagem que você paga um pouquinho. Então, tudo isso tem que avaliar. Porém, mas, assim, há essa condição para que possa acessar a estratégia, né, lá na OnTick, porque como acontece, o meu, vocês, por exemplo, tem a conta lá na XP e tem um valor lá alocado na XP, tá? No CPF de cada um, conforme acontece em qualquer corretora. Esse dinheiro ele não fica conforme o Paulo falou, a OnTick não sabe quanto vocês têm lá. A OnTick só enxerga a ordem, né? E vai replicar. Então, esse controle financeiro do que vocês têm ou não, é a XP que tem acesso. Então, esses valores, eles ficam na XP, na conta de vocês da XP, e simplesmente, uma vez que é contratado, a pessoa está logada lá com o meu robô, com ele ligado, meu computador disparou uma ordem no 105.600, por exemplo, de compra, todo mundo que tiver logado vai comprar comigo, entendeu? Essa ordem ela é disparada da XP. Então, o valor, ele fica, o montante que vocês têm, e capital que vocês têm, ele fica na XP. Então, é como se vocês estivessem com o meu robô rodando no Profit Pro, na XP e automatizado. Porém, vocês não vão precisar de ter o Profit Pro e as ordens vão ser executadas conforme a minha máquina for mandando. Então, qual a grande vantagem também disso? Vocês não precisam de instalar nada na máquina. Todo mundo aí tem outros afazeres. Com um simples celular com navegador, vocês podem acompanhar a evolução da operação de vocês. Então, o que eu faço também, cara? Eu deixo, é um macete, né? Como eu sou obrigado a ter o Profit, eu deixo um robô na conta real e um robô na conta demo, né? E eu tenho o Profit instalado no meu celular. Assim que o robô faz uma compra, chega uma notificação no meu celular. E aí eu preciso ter o Profit Pro no meu celular, em qualquer outra corretora, eu posso ter o Profit no meu celular. Então o meu robô dispara a conta real, mas dispara a conta demo ao mesmo tempo. Então, pela conta demo disparada, eu recebo as notificações de compra e venda no meu aparelho. Então eu sei quando ele comprou, quando ele vendeu, a que preço que está. E aí dá para ir... quem quiser fazer esse mesmo esquema, dá para fazer. Na OnTick não, né? Na OnTick não tem a notificação. Eu faço isso porque eu tenho para vocês verem a tamanha seriedade que é. O Paulo até participou da última reunião nossa no dia do lançamento. Eu, como parceiro, eu sou obrigado mesmo, a no final do dia rever
todas as operações que o meu robô fez e o relatório gerado nas ordens da OnTick, que eu tenho que ver se está batendo ordem com ordem. Então isso aí eu sou obrigado a fazer todos os dias. Outra coisa, eu tenho que ter, se der problema, eles têm mecanismos de segurança, né? E além disso, eles têm que ter sempre contato comigo para poder solucionar algum tipo de problema operacional. Então, assim, a estrutura por trás disso tudo, se a gente for colocar risco-benefício, vocês vão ter uma estrutura imensa para poder cuidar das operações de vocês. Então, a estrutura que a gente tem que pensar no seguinte: que estrutura eu tinha antes? Eu tenho que ter uma máquina com a minha internet, com o Profit rodando instalado na minha máquina, correndo o risco de eu ir lá e apertar o botão e zerar a operação, ou eu apertar o botão e fazer uma operação por conta própria, correndo o risco de internet. Enfim, a estrutura ela é bem caseira, digamos assim. E agora vocês têm a chance de ter uma estrutura totalmente profissional, com uma equipe por trás, com vários mecanismos de segurança, inclusive para publicar o robô, a estratégia lá na OnTicken. Existem várias normas lá que o operacional tem que seguir. Por exemplo, eu não posso fazer operação de scalp, eu não posso fazer a preço médio, eu não posso fazer aumentar a mão, ficar fazendo parcial. Tem várias regras justamente que são feitas para proteger vocês traders. Eu tenho que ter um máximo de perda, um máximo de ganho, então tudo é feito para dar um suporte de gerenciamento, um suporte operacional. Olha só a estrutura por trás disso tudo. Você ter a certeza de que as ordens vão ser executadas, e olha a simplicidade com a qual vocês vão acompanhar, né? Numa tela de um celular com um navegador de um computador, vocês vão conseguir acompanhar as operações aí. Então, assim, a estratégia é validada, não há aquela situação de você, igual o Paulo falou, deu 1000 pontos, eu zerei na mão, aí eu continuei, meu robô deu 2.200, 2.500 pontos. Todo mundo acompanhou isso lá no grupo, né? Aconteceu bastante. Não foi uma, duas vezes isso, foi bastante vezes. Então, quando a pessoa zera na mão, o backtest dela vai ficar comprometido, ela não vai ter os mesmos resultados que eu tive. Então, por exemplo, nós fizemos um de 6 meses aí que deu 253% de lucro no robô. De repente, se você ficasse zerando na mão, você ia ter prejuízo, ou então não teria otimizado tanto lucro assim. Então, assim, a estratégia está bem validada. Nós comparamos com alguns outros robôs, sem querer menosprezar os colegas e tudo, mas assim, a gente tem que falar que o nosso está bom, está bem validado, está dando um retorno bom. É lógico, a gente toma loss. Eu mostrei ontem no vídeo aí para vocês que tem meses que nós tivemos aí 49% de gain e 51% de loss e fechamos bem positivos. Então, quando a gente ganha bem. Que é o princípio de se ganhar dinheiro, né? Se vocês foram ver até lá no slogan que eu deixei lá na estratégia, é que a gente tem que ganhar o suficiente e perder o mínimo possível quando a gente estiver errado, né? Então tá lá até lá no slogan da OnTick, da nossa estratégia. Então é isso. Quer falar mais uma coisa, expor mais alguma situação, Paulo? Não, acho que por aqui a gente ficou bem. Se o pessoal tiver alguma dúvida aí, quiser questionar alguma coisa que não ficou claro.
Tá joia. Então, O Cláudio abriu o microfone aí. abriu. Aí eu clico em abrir a fila, não é? Acho que sim. Eu acho que ele não consegue abrir o microfone dele. Boa noite, Paulo. Oi, Oi, Cláudio. Boa noite, Bruno. Eu tenho já uma conta na XP, que faz tempo que eu não uso, e no caso eu teria que trocar de assessor para ti. Queria ver depois como é que funciona essa situação. E Então, também sobre o OnClick, eu entrei no site, tu parece que tem vários tipos de OnClick para contratar, né? Então, você vai entrar no site da XP. Se você já tem conta na XP, Cláudio, você não tem obrigatoriedade de passar para mim, não, tá? Você, pela tua conta lá, você consegue. Se você quiser trocar de assessor, eu só te passo o meu código de assessor e você consegue trocar isso com facilidade. Aí eu vejo tua corretagem lá, se você estiver pagando corretagem, eu ajusto. Aí você vai acessar a OnTick por dentro do site da XP. Tá? Aí dentro do site da XP você vai lá em produtos, renda variável, plataformas. Como se você fosse contratar uma plataforma para operar provas. Lá dentro, na primeira linha, você já vai ver os planos da OnTick. Você vai clicar no gratuito e vai contratar. A partir daí você deve receber um e-mail para acessar a plataforma da OnTick. Aí lá na OnTick você vai procurar a estratégia do Cleiton. Você vai em parceiros lá, procurar o iTrade, porque tem muita estratégia, você vai ficar perdido. Aí vai clicar na iTrade e vai ver a estratégia dele lá e vai contratar. Só dá um tempinho para fazer isso na TV na semana que vem, porque o Cleiton tem que ver com o Rodrigo a parte do desconto, porque a estratégia que está lá, ela está com valor cheio, né? A estratégia que está lá está com valor cheio de R$ 160. Eu vou ver com o Rodrigo na segunda-feira, mas eles já podem criar a conta na OnTick de uma vez, a conta gratuita. Eu só vou ver com o Rodrigo na segunda-feira a possibilidade de cobrar o valor como se fosse o valor da automatização do Profit. Não sei se eu vou conseguir chegar nesse valor, mas de repente a gente consiga um bom desconto ou chegar bem próximo disso aí. Você começa com ele na segunda-feira. Ele também até sugeriu aquele desconto promocional no início, o pessoal se deu para conhecer. Sim, sim. Vê com ele lá se consegue botar isso aí já dá para o pessoal acessar lá. E de repente também, se o pessoal virar cliente Invest, Smart também, a gente consegue colocar, ver com ele também um desconto para todo mundo também. Não sei o que seria melhor, mas a gente vê com ele. Isso aí é conversar com ele lá. A gente conversa na segunda-feira com ele para tentar um desconto para quem já é usuário, tá bem? Porque na verdade o intuito é o quê? Para quem está operando com robô já está pagando para a Nelogica. Isso aí é fato, né? Você não consegue operar a conta real sem pagar. Tem que ter o Profit Pro e pagar ainda a automação. Então, creio que se a gente conseguir esse valor que o pessoal já paga mensalmente para a Nelogica, já fica 0 a 0, né? Fica 0 a 0 e com muito mais benefícios. Mesmo se a gente conseguir um valor aproximado ali, mesmo assim, fica, vamos supor que é 79 e a gente consegue a 99, 100, sei lá, mesmo assim vale bastante a pena. Mas eu vou ver com ele para tentar esse valor da Nelogica aí na segunda-feira. E aí mas vocês já podem criar aí a conta da OnTick gratuita sem contratar. E aí eu vejo com ele a possibilidade desse desconto aí para as pessoas que já estão no grupo e já são usuários. Mais uma coisa, galera. Quem não opera fluxo, eu falo isso por mim mesmo, tá? Eu trabalho lá com plataforma aberta o dia inteiro. Como eu sou da mesa operacional, eu fico com a plataforma aberta. Inclusive eu opero na minha conta já. Quem não opera fluxo não tem menor necessidade agora de ter Profit se estiver contigo contratando a estratégia. Tem uma plataforma da Profit lá que é chamada XP Trader. Ela é Profit Pro. Em algumas corretoras vai estar Profit One, na outra Profit Plus. Lá na XP Trader. Ela só não tem como mandar, só não tem o Superdom para mandar ordem
e ranking de corretores. O resto tem tudo que o Profit Pro tem e também não tem book de opções. Então, contrata o Profit Pro se quiser operar ou então acompanhar as operações da plataforma, porque no Profit Pro, se você fizer uma única operação com um mini contrato na conta real, ela fica isenta. Se você tiver que pagar, ela é R$ 9,90. Então, é uma merda. Você vai operar para fazer o que quiser, inclusive acompanhar as operações que vão abrir lá pelo menos pelo navegador para você enxergar lá no relatório de performance o que está acontecendo. Eu acho que não tem necessidade. Mas se quiser operar, esquece Profit Pro, não tem necessidade. Profit Pro é um marketing no mercado da Nelogica para poder fazer as pessoas pagarem mais por um produto que usa 30% das ferramentas que ela tem. Então, fica essa dica aí para quem quiser. E, Cláudio, se você quiser, tu me chama lá no grupo do Cleiton em particular. Aí eu te passo o código. Se o pessoal lá começar a pedir, eu posso até botar o código lá de assessor do pessoal construir. Mas no primeiro momento, como só tinha 3 pessoas aqui, a gente fala com você diretamente. Entendido? Beleza. É isso aí. Entendi. Entendeu? Assim, eu não vejo necessidade do Profit. Eu não vejo necessidade do Profit, porque vocês conseguem acompanhar tudo pelo navegador via OnTick, inclusive tem um gráfico lá. No painel do robô tem um gráfico para vocês acompanharem e o robô vai fazer as operações para todo mundo. Então eu não vejo necessidade eu não vejo necessidade de ter Profit, entendeu? O Alexandre está querendo falar também. Pode perguntar, Alexandre. Só desbloquear o seu microfone. 9 minutos essa chamada. Eu esqueci que tem isso. Vai, Alexandre. Alexandre, acho que ele levantou a mão para falar alguma coisa, mas não. É só você desligar ligar o seu microfone. Deu. Estão ouvindo agora? Agora sim, Alexandre. Perfeito. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Paulo? Tranquilo? Bom, meu amigo. Assim, ó, é que na verdade já foi respondida a pergunta, tá? Já existe uma conta na XP, só que eu não tenho nem noção. Foi a primeira conta que eu abri, foi a XP, né? E isso já faz alguns anos. Eu não sei nem se ela ainda existe ou não. Tá? Como é que tem noção de como é que eu faço para pesquisar essa conta? Cara, deixa eu ver aqui pelo site da XP. Acho que tem como ele colocar que esqueceu o usuário e depois esqueceu a senha. Eu fiz dessa forma. Ó, você pode ir para o CPF. Quando você for entrar, você vai botar CPF e entrar na sua conta. Aí deve pedir senha e você vai falar que esqueceu a senha. Perfeito. Normal como qualquer outro lugar. Então. Exatamente. Eles vão direcionar para o seu e-mail. No caso aqui no meu, está pedindo para entrar com o número de conta. Aí você fala... Aqui embaixo tem que esquecer o seu código. Quando você entra no site da XP, você vai estar lá, logar. Aí vai aparecer pessoa física e número de conta. Lá no final embaixo, esquecer o seu código. Aí você clica para esquecer o seu código. Perfeito. Pode botar, Cleiton, pode colocar o site da XP para nós todos aí que precisamos aí, né? Como assim? O site? Sim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar no grupo o site, os links e inclusive o link do robô lá na OnTick, para vocês localizarem melhor. Eu vou colocar lá no grupo o site da XP, vou mostrar como recupera a conta e vou colocar o link do robô lá na OnTick.
Tá bom? Eu vou gravar como contrata pela XP. Ali, vou fazer um vídeo de como contratar na XP, como recuperar a conta e vou mandar o link de tudo isso aí. Tá. E quanto ao valor, é R$ 89 que eu pago hoje. Isso. É porque eu contratei, se não me engano, 6 meses direto, que eu tenho que ter contratado, né? O único que tem que pagar isso aí sou eu. Vocês não precisam. Contratando 6 meses, o teu valor cai. Cai. Eu tratei mensal. Tá. Então, eu estou com o valor praticamente cheio. Isso. 8,9, né? Pronto, tá pagando só Automação 8,9. Automação. Isso. Automação. O Profit ele é gratuito, né? Na Genial ele é gratuito. na XP. Na XP a gente, olha só, para você ter ideia como é que tá a minha briga lá, Alexandre. Fala rápido que vai cair a ligação. Sim. A XP ela não dá Profit gratuito. Ela traz o cliente de outra corretora dando Profit gratuito, 6 meses, depois ou ele pega 200 mini contratos ou gera R$270 por contrato. Se cair, eu gero outro link. Eu, numa briga muito grande lá, eu consegui fazer com que clientes de outros escritórios XP, ou seja, você, o Cláudio, que estão em outros escritórios XP, se transferirem a conta para InvestSmart, eu consigo, na mesma semana, validar a isenção do Profit por 6 meses. Mas só a InvestSmart consegue. Nenhum outro escritório. Se você sair da InvestSmart para outros XP, você não consegue. Porque lá nós temos 90 mil clientes, são 1.000 traders. Então a gente tem um volume muito grande. Então eu consigo algumas brigas. Corretagem é difícil zerar, não consigo. Mas eu consigo o Profit Pro trazendo para a conta de outro escritório. Mas como eu frisei aqui, não tem necessidade de decidir de caixa do Profit Pro. Cancela ele, assina o antigo e contrata o XP Clean. Acabou o problema de vocês com desconto de R$140, tem que pegar 220, cara, isso é surreal. Realmente não existe. Faz isso. Não, perfeito, tá tranquilo. Deixa só segunda-feira eu entrar em contato com o Rodrigo para poder pleitear esse desconto para vocês, mas vocês já podem aderir ao plano básico lá, que é gratuito da OnTick pela XP. Eu espero assinar a plataforma só no dia do Para assinar a plataforma quando eu der o ok a vocês. Tá, perfeito. Se possível, deixa todos os links ali pra gente ter o acesso. Né? Links e vídeos. Porque tem gente aí que não pôde participar, né? Sim. Vai ser difícil para eles. Com certeza. Cleiton, semana que vem vamos sentar aí com você pra gente ver a estratégia. Assim, a galera do grupo é uma coisa. E você pra gente ver a estratégia, pra gente conseguir fazer. Tem gente que fala assim, se a estratégia tá bombando, é boa, a gente tem que fazer ela dar dinheiro. Sim, com certeza. Temos que fazer um plano de marketing aí para divulgação. Show de bola. Vamos marcar essa semana. Boa noite aí pra todo mundo. Espero que se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no grupo. Eu tô lá sempre a discutir. Eu digo mesmo, boa noite a todo mundo. Qualquer coisa, pode chamar aí. Tá bom, boa noite para você também. Boa semana pra todo mundo. Bom final de semana. Bom final de semana para todo mundo.